Opa, e aí, alegria? Eu venho por meio deste recadinho rápido pra dizer que temos produtos oficiais do Dentro da Minha Cabeça à venda na Podcast Store. Temos camisetas, ímãs, bottoms, pôsteres, eco bags e canecas. Inclusive na Podcast Store tem tanto do Dentro da Minha Cabeça como de muitos outros podcasts. São produtos que carregam o padrão de qualidade da Chico Rei, que fala por si só, né? Coisa boa. Acesse aí podcaststore.com.br. Filtra lá o tema por Príncipe Vidani, que você vai encontrar tudo que já tá disponível. A ideia, inclusive, é que venham mais estampas por aí, hein? Então fica ligado. Valeu, Podcast Store, tamo junto e vamos agora pro programa. Valeu, alegria! Quando se é criança, é repetida para cada um ou uma de nós, várias vezes, a mesma pergunta. O que você quer ser quando crescer? Crescer. Que palavra forte, né? Quantos significados poderosos carregados num simples verbo. Mas o que de fato significa crescer? Ou mesmo, o que deveria significar? Quanto mais cresci, mais percebi que o crescer parecia demasiadamente sério. Quanto mais nos ocupamos com preocupações e obrigações, menos espaço resta às frivolidades e brincadeiras. E o mais irônico, para não dizer hipócrita ou contraditório, é que o crescer infantil é lúdico, não é nada sério. No ponto de vista de uma criança, o crescer é pura fantasia. Quem não tem memória de ser criança e pensar, nossa, eu tô louco para ter idade para aprender a dirigir, ou algo do tipo. A criança cresce idealizando trabalhar com alguma coisa, mas ela sequer sabe o que significa trabalhar. O pequenino que quer ser médico, engenheiro ou astronauta se imagina vivendo um ideal, se prestando a um papel teatral que represente aquilo com o que sonha. Mas nenhuma criança pensa se quer ser contratada em regime CLT ou PJ, em qual plano de saúde que a empresa oferece, se é que oferece. Nenhuma criança pensa em contratar seguro de vida ou na necessidade de se contratar uma previdência privada, porque tem medo de que o INSS esteja quebrando. Isso tudo é sério demais. Esse crescer real parece cinza. Enquanto esse parece sem graça e sem sabor, o crescer infantil era colorido e agradável ao paladar. É como um passeio em uma fantástica fábrica de chocolates. Sabe, né? É como diz a canção, quem quiser venha ver que esse mundo é pura fantasia. Cada um deve ter a sua própria fantasia. Mas o mundo anda cinza, né? Eu tenho a impressão que eu não prestei atenção direito ao meu redor e enquanto o tempo foi passando, tudo foi perdendo a cor. Aos poucos, crescer ficou um tanto insosso. E eu me recuso a acreditar que tenha que ser assim. Eu sou defensor de uma causa que eu considero importantíssima. Aquela que diz que dá pra ser sério sem se levar a sério o tempo todo. E é por isso que eu quero apresentar pra vocês no programa de hoje um outro ponto de vista. Vem comigo, vem? Para iniciar, venha dar uma volta em minha companhia. Tudo aqui desafia a utopia. Você pode me chamar de sonhador, eu não acho isso ofensivo. Pode até me chamar de infantil por ver as coisas dessa forma. Eu sinto que é uma experiência geral e nada individual, que hoje se exige um esforço real para se manter em contato com a própria imaginação. Mas eu trago aqui que a imaginação não é apenas uma possibilidade que ficou no passado, mas uma ferramenta fundamental e indispensável para que possamos planejar futuros cada vez melhores. Se você quer ver o paraíso, olhe em seu redor e veja. Faça tudo o que deseja. Se quer ser um rei, pois então seja. Ou um príncipe, no meu caso. Para que a fantasia não represente uma mera fuga da realidade, mas sim uma ferramenta real para encará-la. E, de forma criativa, que possamos não apenas aceitá-la, mas sim aprender uma forma melhor de conviver com ela. Se apegar à sua imaginação não deve ser encarado como infantil no sentido inferior, de cima para baixo, com que adultos falam com crianças. Não é justo, ninguém vai me convencer de que é saudável ou de que é necessário. Se apegar à sua imaginação deve ser encarado como infantil no sentido da inocência, no sentido da criatividade, no sentido de se permitir sonhar de novo e de novo e de novo, para que possamos entender a vida como Willy Wonka demonstrou entender ao longo de toda a sua canção. Não há nada melhor que viver em plena fantasia, e feliz há de ser quem quiser assim viver. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani, e você está dentro da minha cabeça.
Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo Marcelo Bassoli. Olha só, então é dentro da sua cabeça, não da minha, né? É só da sua mesmo, né? Da minha. Tem espaço, né? A minha cabeça, ela é espaçosa, ela é confortável, exato. Legal, legal. Cara, eu pensei em você, na verdade, pra esse programa, Marcelo, porque... Primeiro que assim, né? Você é lá da Iron Studios, você é provavelmente o bonequeiro mais conhecido no meio nerd geek do Brasil, eu acho, porque... Pelo menos dos que dão a cara, né? Porque acho que deve ter bonequeiros que aparecem nos eventos de bonequeiros que não... Grandes bonequeiros. Que não gravam nerdcasts da vida. Cara, uma parada que eu acho foda do teu trampo, que eu acho que, obviamente, tem um lado muito sério de se trabalhar e se organizar o trabalho, etc. Mas, cara, trabalhar com estátua, action figure e boneco de maneira geral, você com certeza se mantém muito ligado à sua imaginação, né, cara? A sua criatividade. Mesmo que você não seja o cara que modela os bonecos, sim. Você com certeza tem voz nisso. Não, total. Tipo, na real, ontem mesmo eu levei um bonequinho meu que eu tinha de 85. Eu não posso falar porque a gente não... Caramba, mas talvez eu já tenha entregado alguma parada aí. Não, porra, tem muita coisa em 85, relaxa, fica tranquilo. Eu levei um bonequinho meu de 85 pra gente ver os detalhes e a gente colocar isso na estátua, enfim. Então, eu tô sempre pensando como que a gente pode deixar aquilo mais interessante pra quem é realmente fã e tal, né? Enfim, é uma criatividade, mas ela é presa. Não é que ela é presa, mas eu acho que ela é mais legal quando ela não é solta, entendeu? Que ela, tipo assim, vou fazer qualquer parada que me vier na cabeça. Não, tem que ter uma ideia boa, porque a gente tem que pensar que estátua é uma pose só, tipo, é aquilo ali. Eu não tem como o cara mudar, trocar de... Uhum. Às vezes tem uma troca de cabeça não, mas assim, o bonequinho você muda a pose, né? Você, às vezes troca a mão, troca a arminha dele e tudo mais. A estátua não, então você tem que, tipo, buscar a representação máxima ali daquele personagem. O significado daquela pose, né, tudo mais, né? Isso, exato. Cara, o tema principal que eu pensei pra hoje é falar sobre imaginação mesmo, cara. Sobre o poder de se manter aberto à fantasia, no fim das contas. Porque, cara, eu acho que você é um exemplo. Quando eu pensei nesse tema, eu pensei em você na hora. Porque, cara, eu imagino que tua vida, ela é muito apegada a obrigações, responsabilidades, como qualquer trabalho, enfim. Mas eu imagino como é pra você, cara, essa dualidade de ter que não poder deixar de lado o que é lúdico e criativo, né? Porque teu trabalho, no fim das contas, depende disso também. Então é um exercício constante de se apegar ao rotineiro, meio, eu vou chamar de cinza, porque tem muito, né, de insosso, de repetitivo, de sem sal. Uhum. E com esse lado que é, mano, muito colorido e lúdico e, caraca, criativo e brincalhão até, né? Sim, total. E assim, eu te chamei não só porque você é o homem dos hominhos, apesar de fazer todo sentido, né? Cara, quando saiu o Nerdcast recente dos hominhos lá, que vocês comentaram muito, eu achei muito maneiro de te ouvir falar sobre, cara, o jeito que você brincava quando criança e tal, e eu tenho certeza que muito disso você carrega. Só de você guardar o bonequinho de 85 já é um sinal disso, mas das brincadeiras em si. Mas eu te chamei também porque você é pai, né, mano? Total. Quando você vira pai, eu não sou pai ainda, mas eu acredito mesmo, cara, que assim, a paternidade exige esse reencontro com a criança interior, né? Porque você vai participar de brincadeiras num outro personagem, né? Cara, assim, é bem complexo essa parada, na real, da paternidade com a criatividade e tudo mais, porque, ao mesmo tempo, eu me considero um cara criativo, não, um artista, eu não sou nada disso, assim, mas assim, eu considero, eu me julgo ter boas ideias, né, do tempo. Uhum. Apesar que, meio que você falou, com o trabalho, às vezes a gente tem o lado da entrega e o lado da criatividade, né? Então, às vezes você precisa empregar, não dá pra você ficar viajando muito na maionese, né? Enfim, tem prazos, né, pra cumprir e tudo mais. Isso acaba cortando um pouco, mas também é o que eu falei no começo, cara. Eu gosto de trabalhar limitado. Tipo, eu gosto de usar a criatividade num ambiente limitado, sabe? Eu não a tela em branco, ela me assusta um pouco. Ó, faz o que você quiser aí. Porra, fazer o que eu quiser, não. Me dá pelo menos um briefingzinho, uma direção. Por favor, me dá uma direção pra onde você quer que eu vá. E aí eu acho particularmente, eu acho mais interessante esse tipo de jeito de trabalhar, assim, de usar a criatividade a serviço de alguma coisa, né? Não, tipo, pra qualquer coisa, sei lá. E aí, cara, só que com as meninas, né? Eu tenho 2 filhas.
ao mesmo tempo, eu não quero ficar jogando as minhas ideias nas brincadeiras delas. Claro, é. Então eu tenho que deixar elas, assim como eu fazia quando eu brincava com os meus hominhos lá quando eu era criança, é interessante que elas tomem esse caminho. Então, hoje, que elas estão maiores e tal, eu mais observo a brincadeira delas e, tipo, faço um coadjuvante ali que elas pedem, né? Do que eu realmente me envolvo, porque eu não quero limitar elas, né? Você não quer direcionar elas demais, né? Exato, porque, cara, uma parada que eu sempre prezei, assim, pra mim, não existe criatividade, não é um dom, saca? Ah, também acho que não. Eu acho que a criatividade, ela é tipo assim, é o seu repertório, que é tudo que você já viu, conhece, tudo que você viu, leu, conhece, conviveu e tal. E aí é o jeito inteligente que você pega essas referências que você já tem e usa ela para alguma coisa, combina elas de alguma forma inusitada ou diferente, ou que nunca viu. Mas assim, galera, se você não tem repertório, você não vai conseguir ser criativo. Se você não lê, se você não assiste, se você entende. Então assim, eu sempre considerei que boa parte do meu repertório, pelo menos quando eu era mais jovem, vinha de Chaves, assim. Caraca. Cara, Chaves é genial, na minha opinião, tipo, em muitos sentidos. E era um texto muito bom, assim. E eu pegava muita coisa, muita piada dali e juntava com outra coisa daqui. Então, assim, cara, se a gente não tem o repertório, a gente não consegue. Então, o repertório delas, obviamente, é muito diferente do meu, né? E é muito engraçado como saem coisas, brincadeiras diferentes dessas cabecinhas pequenas aí, né, cara? Eu acho que tem uma parada que você tocou que sobre a questão de você ter repertório, que eu concordo total contigo, cara. Eu acho que tem gente que é muito observadora, cara, e eu acho que isso dá um repertório do caramba, assim, de você conseguir olhar pro mundo de uma forma prestando atenção, de fato. O sistema, ele desestimula a gente a fazer isso, né? Você vai no metrô, cara, meio com aquele olhar parado, vazio, querendo chegar no trabalho. Você não presta atenção nas coisas que estão ao seu redor, você só quer chegar. Porque você tá cansado, você já acorda cansado, né? Já acorda desmotivado, cansado. Às vezes você fecha o olho e dorme, né? Você nem vê o que tá acontecendo, né? No metrô, por exemplo. Cara, você nem olha a pessoa que tá do seu lado, como é que ela tá vestida, o que ela vai fazer. Você nem pensa nisso, assim. Você não para pra olhar no caminho e tal. E eu vejo que tem gente que, às vezes, cara, não é a pessoa mais ligada no mundo em, sei lá, o que a gente é ligado, em assistir série, desenho, filme, ler livro, não é ligada nisso. Mas é a pessoa que consegue num parque aproveitar o silêncio. E aquele silêncio preenche ela de alguma forma com o que ela tá olhando, o que ela tá vivendo, o que ela tá cheirando, né? Acho que isso tudo estimula a gente. Porque eu costumo olhar pra fantasia, cara, e eu acho que a fantasia e a imaginação, ela é muito jogada pra gente como fuga da realidade. Tem esse estereótipo, né? O cara que é muito desligado. Sim. Pô, o cara vive no mundo da lua. Quando, na verdade, cara, eu acho que a fantasia ela é importante como uma ferramenta mesmo. Não pra fugir, mas pra, pô, como você falou, na hora que você vai olhar pro mundo de forma prática, com um objetivo, você tem pontos de vista, cara. Você tem ângulos diferentes, porque você tem esse repertório. Porque você foi, enfim, estimulou sua imaginação de alguma forma, e aí você passa a apreciar esse mundo e aproveitar ele de outras maneiras. Não só do padrão que você já tá habituado. Isso que eu acho que é o mais louco do poder de se manter aberto à fantasia de fato e de você estimular isso. Porque eu concordo total contigo. Não é dom, não é natural, é exercício mesmo. É muito comum a gente deixar isso de lado, se a gente não prestar atenção, cara. E, cara, é muito louco isso que você comentou, porque hoje, né, as redes sociais, elas vão te jogando nas bolhas, saca? Tipo, de coisas que você gosta, que você já tá acostumado, que já são digeríveis facilmente por você. E quando você vê, cara, você tá no seu mundinho, tipo, lógico, todo mundo tem o seu mundinho e tal, né? Mas o interessante nesse assunto que a gente tá falando é a gente realmente tentar não cair nisso, né? Não ficar só vendo, tipo, a galera, né, assim, Nerdcast, né? A galera que fala, porra, filme de boneco e tal, né? Filme de boneco, filme, né, séries e filmes de super-herói e tal. Mas assim, apesar de ser os que eu mais participo e eu trabalhar com isso, né? Eu preciso assistir porque é o que a gente faz da vida e tal, né? Eu não fico preso nisso, saca? Eu assisto outras paradas, eu leio outras coisas que não tem nada a ver com o que eu trabalho e tal. Obviamente que eu não vou ser chamado pra, sei lá, um Nerdcast de Masterchef, sei lá. São coisas que não tem nada a ver, porque nem existe um Nerdcast de Masterchef. Até mesmo, cara, você, meu irmão, um cara que vê... Por exemplo, você é um cara que acompanha, já que a gente tá dentro da tua cabeça aqui, né? Você é um cara que acompanha desde Big Brother
até, porra, futebol hardcore, assim, né? Você é hardcore nas paradas, né? Uhum. Cara, não tem nada a ver as paradas, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Mas eu sou um cara muito de esportes, assim, eu adoro esportes, eu vejo qualquer parada de esportes que tem, quando tem Olimpíada aí, ou qualquer, enfim. Então, assim, eu acho que é muito importante essa parada de você navegar em vários meios e também conviver com pessoas distintas, assim, saca? Que curtem ou conhecem. Eu tenho meus amigos que não têm filhos, tenho meus amigos que são... Total. Que têm filhos, tipo, então tem... Quando a gente sai em família, quando a gente viaja, galera mais... Não jovem, porque eu não sou de mais jovem, mas assim, tipo uma viagem mais jovem, digamos assim. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, cara, pra você manter fresca as ideias, a cabeça fresca, assim, sabe? Renovar as ideias. Foi por isso que eu citei o lance da paternidade, cara, porque você falou, e do jeito que você descreveu, inclusive, eu achei foda, porque é justamente isso, cara, quando você vai assistir uma brincadeira das suas filhas, e você não vai lá com imposição de brinquem do meu jeito, no fim, você tá sendo alimentado pela imaginação delas, e pelo que elas consomem, né? Você tá recebendo aquilo delas, mesmo que seja de, entre aspas, segunda mão, a partir do ponto de vista delas, cara, você tá se permitindo ser afetado pelo que elas estão vivendo, né? Pelo que elas estão consumindo. E eu acho que a paternidade é um exemplo claro disso, mas a gente tem isso, cara, com um colega de trabalho, com um amigo nosso, que vai contar um negócio pra gente. Porra, total. Isso tudo afeta a gente, eu acho que vai, sei lá, eu vou chamar assim, mas não é no mau sentido, mas vai manchando a gente. Vai colocando ali mancha mesmo, de tinta mesmo. Vai pintando a gente de alguma forma de... Sim. Cara, isso aqui é uma cor que, pô, pode ser que eu não me interesse nela agora, mas ela tá aqui. Eventualmente eu vou lembrar, puta, isso aqui aquele camarada meu me falou outro dia, e aí pode despertar o interesse, pode ser que não, mas enfim, tá ali, né? Uma sementinha tá ali, foi plantada e tua imaginação, se você, eu acho que o exercício é esse, né? Você se manter aberto a essa fantasia só. Porque existe essa armadilha, né? No mundo de você cair nessa rotina e repetir, sem olhar e, pô, quanta coisa acontece ao nosso redor e alimenta o nosso repertório, né? Se a gente se permitir. Sim, não, cara, e assim, é legal porque com as meninas eu acabo vendo, pô, eu assisto as coisas com ela, né? Então tem várias coisas que eu vejo novamente. Então, por exemplo, agora minha filha ela quis ver o desenho do Homem-Aranha velho, que é da nossa época, dos anos 90. Caraca, foda. Ela começou a ver. Então, pô, eu tenho essa oportunidade de rever uma coisa que eu via quando eu era moleque, mas ao mesmo tempo tem os desenhos que elas assistem hoje, que são atuais de hoje, assim, ou filmes e tal, que eu também assisto, né? Eu não lembro, sinceramente, muito do meu pai assistindo desenho comigo, ou filme comigo, quando eu era moleque, assim. Pois é. Mas eu tenho isso, assim, eu gosto de ver o que elas estão vendo e reconhecer valor ali também, que não é, né, aquela parada de velho, nossa, só na minha época e tal. Porque, ao contrário, né, cara, a galera que tá fazendo os filmes e desenhos que elas assistem hoje, provavelmente são os caras da minha idade, assim, né? Ou um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, mas assim... os caras que cresceram com as nossas referências, né? Exato, então é muito louco, cara, porque você vê essas referências e aquilo que volta porque a gente tava no começo. Tipo, aquela galera, a galera dos anos 80 ali, ela teve as mesmas referências. Então, tipo, naquela época, eu não sei como vai ser pra frente, porque hoje tem muita oferta, né, de coisas, né, pra assistir, pra ler e tudo mais. Antigamente não era tão assim, a gente viu o que era sucesso, que passava na TV, enfim. E aí, cara, essa galera tem referências muito parecidas com a gente e eles estão produzindo conteúdo. E o conteúdo que eles produzem, minhas filhas estão assistindo, né? Então dá pra ver muitas vezes, cara, você vê o conteúdo dos caras ali, tipo, a referência dos caras que eles estão pegando, é muito louco, cara. É legal pra caramba, na real. Não, muito foda. Você citou Chaves, cara. Recentemente eu gravei aqui sobre Chaves também e eu vejo muito isso em Chaves em relação ao humor do brasileiro da nossa época, assim, de geração mesmo, porque a gente repete essas piadas sem perceber, assim. A gente até comentei com o Maidana no programa sobre Chaves daquela piada do Nhonho, né? Da galera sentando na escola, quando o Nhonho senta, todo mundo levanta na cadeira, que, pô, isso é Chaves, cara. A galera fez isso na escola sem nem saber. É uma piada horrorosa, né? Mas assim, é Chaves. Pô, não é uma parada que surgiu de forma espontânea nas escolas do Brasil. Não, pô, é literalmente um negócio que tava na TV, todo mundo via ao mesmo tempo e que a galera absorveu e virou, por mais terrível que seja, virou cultural, virou uma parada nossa. Eu peguei um exemplo, talvez
talvez terrível, mas tem outros melhores, né? Mas às vezes, olha só, vida, né? Às vezes, cara, é isso que leva a gente a ficar tiozão. Sabe por quê? Porque quando a gente fazia essas piadas quando a gente era moleque, todo mundo ria porque todo mundo manjava. Hoje, quando a gente faz essa piada pra alguém que é mais novo, a pessoa não vai entender, porque ela simplesmente não tem esse repertório. Ela não vai entender tipo essa que você tá fazendo. Total. E às vezes é nesse momento que a gente se torna tiozão, quando as nossas piadas não fazem mais efeito, não porque elas não são engraçadas, mas porque elas não têm conexão, elas não conectam mais com o público-alvo, cara. Então, é verdade, cara. A criatividade, até pra fazer uma piada, ela precisa ser renovada, cara. Ela precisa ter, e você precisa entender pra quem você tá fazendo, né? Então, às vezes a galera fala, pô, esse cara é muito engraçado. Não é que ele é muito engraçado, às vezes ele é engraçado mesmo. Mas às vezes ele é engraçado porque ele consegue enxergar aquela galera que ele tá naquele meio e fazer uma boa piada que... ele transcreve o idioma praticamente, né? Pro idioma mais atual, né? Exato. Então, porra, às vezes alguém que é muito engraçado num grupo de pessoas não é engraçado no grupo de outras pessoas. Porque a comunicação é totalmente diferente, né, cara? Pode crer. Cara, e eu acho que tem muito nesse lance de estimular a brincadeira e tal, que é essa capacidade nossa de criar história, né? Eu acho que essa capacidade de criar história, nossa, eu até acho que ela não é exclusiva de escritor, de nada do tipo. Acho que ela é inerente nossa de brincadeira mesmo, né? De você construir o seu próprio mundinho e meio que trabalhar nele ali, seja brincando com bonequinho, seja sozinho mesmo, seja qualquer ambiente, assim, sei lá, inspirado por videogame, por TV, etc. Essa capacidade nossa de criar história, né? Eu acho que é um alimento muito poderoso pra vida de forma geral, justamente pra gente poder usar essas ferramentas nos momentos difíceis da vida, cara. Na hora da gente tá lidando com um luto, seja um luto real de falecimento de alguém ou de o fim de alguma coisa, né? O fim de um relacionamento, o fim de uma amizade por motivos não desejados, tipo, a pessoa vai viajar, vai morar fora e você, puta, perdi o convívio com meu amigo. Você, beleza, hoje em dia tem distância reduzida por causa de smartphone, internet, tudo, mas não é a mesma coisa, né? Você mudar você passa por um luto aqui e ali. E eu acho que estimular essa imaginação, cara, não é fugir da realidade, necessariamente, viver em negação. É o contrário, é você entender que dá pra extrair algo daqui, né? Dá pra viver de formas diferentes, não simplesmente cair nessa real armadilha mesmo, de que, puta, que merda, né? Olhar as coisas só por esse lado, como eu falei do metrô, né? Olhar com esse olhar parado, etc. Não, acho que acho que a parada mais importante mesmo, e eu falo de saúde mental mesmo, cara, pra galera se manter bem, é se manter aberto, cara, se manter criativo, se manter, como você falou, alimentando esse repertório, manter tudo isso crescendo, porque, cara, faz uma diferença do caralho no fim das contas, cara, você ter pra onde olhar. Porque, cara, a galera fica presa, às vezes eu me pego preso, né, aqui na porra dos Reels aqui, eu não tenho TikTok, né, mas você fica, né, subindo vídeo. Lógico, às vezes tem coisas aqui que são legais também, não tô, né, falando, às vezes tem, vídeos muito bons, que você, em 10 segundos o cara conseguiu criar uma puta história assim, é bom. Você se dar um tempo pra você consumir coisas, né, o seu hobby, o seu lazer, ele pode também te ajudar, né? Ele vai te ajudar, na verdade. Primeiro porque ele vai te refrescar a cabeça e não é a fuga que você tá falando, né? Mas realmente é uma pausa, cara. É um negócio que você precisa, você merece essa parada. É um direito seu, você sabe pensar em nada, assim. Às vezes é bom, mas se você tá fazendo alguma coisa, a não ser que você esteja dormindo, que aí realmente, que também é legal dormir e tal, mas assim, se qualquer coisa que você tá fazendo, você tá alimentando o cérebro. E cara, eu sempre encarei dessa forma, assim como eu encarei que não é um dom, também não adianta, não é uma, assim, acordei com uma puta ideia, caralho, acordei com essa ideia aqui, genial, né? As ideias, elas amadurecem na real, né? Você tem uma ideia que às vezes você acha que ela é muito boa, aí você leva ela pra uma reunião, isso é muito importante também, trocar ideias, saca? Às vezes tem muita gente aí, tipo, que hoje em dia mesmo trabalha muito sozinho, né? Produz conteúdo, então produz sozinho, não tem com quem trocar.
muitas vezes, né? Tem uma página e aí no máximo vai trocar com o editor, né? Que edita o vídeo, que edita o podcast e tal, não sei o quê. E aí, quando você não tem muito essa troca, por isso que essa troca é importante, você tem um podcast aqui sozinho, mas você tem um podcast com mais outras 2 pessoas, né? E aí você tem um outro podcast que tem mais, sei lá, 3 pessoas, enfim. Então você tá sempre trocando com pessoas bem diferentes. Mas isso de trocar ideia, porque quando você leva uma ideia para mais pessoas e você deixa essa ideia desenvolver, porque às vezes a pessoa, ela leva a ideia, ela fica muito presa nela, porque ela acha que é uma boa ideia e ela não quer que essa ideia seja criticada, né? Derrubada. Maculada, ou criticada, ou derrubada, exato. Isso acontece muito, né, galera? Tipo, às vezes alguém vai pegar a sua ideia e vai melhorar ela de uma forma que ela nem é mais a tua ideia. Tipo, a sua ideia deu um clique para aquela outra pessoa ter uma ideia melhor. E, isso é muito bom. É animal, porque, cara, mas você também tem que estar aberto para deixar essa nova ideia, ou a sua própria ideia evoluir, ou uma nova ideia entrar no lugar dela. Então, uma vez eu tava conversando com o Leonel, né, meu amigo Leonel Caldela, escritor e tal, porra. Ele falou, cara, eu não é que eu tenho ideia, tipo, eu sempre escrevo, né? Sempre escreve, o Yabuto sempre escreve. A galera não é o que a gente falou desde o início, não é um dom. Lógico que eles também, escritores, mas eles escrevem em parceria com outras pessoas, né? Então eles trocam muito. E eu mesmo assim, cara, é o que eu tô falando, leva a ideia para reuniões, troca ideias, tenta melhorar a ideia das pessoas e vocês aí vai sair de lá com uma ideia melhor. Então é um trabalho em cima da ideia também, né? Por mais que ela seja boa. Esse lance da criatividade, pô, eu não tô me sentindo criativo. Eu nunca me senti não criativo, assim. Não que eu me sinta, nossa, hoje eu estou criativo. Não é nem isso, cara. Mas assim, porra, e se a gente fizer dessa forma? Se a gente, não, melhor assim não. Tá, então beleza. Então vamos... Lógico que às vezes eu acho que a minha ideia ainda era melhor. Claro. Às vezes a maioria ali achou que o caminho era outro e acontece, paciência e tal. Mas é assim que você trabalha ideias, assim que você trabalha a criatividade no fim das contas. Pelo menos pra mim, né? Mas eu acho que faz todo sentido, assim, né? Até porque a pergunta não é a ideia melhor ou pior. É melhor pra quê, né? No fim das contas. Melhor pra qual objetivo? Porque às vezes, tua ideia ela é super legal no sentido lúdico, mas não funciona, sei lá, no seu âmbito profissional comercialmente. Talvez ela não funcione tão bem quanto outra. Sei lá, você pensar tô dando um exemplo besta aqui, mas você pensar numa pose pra um boneco falando, cara, isso aqui sei lá, significa muito pra mim. É uma parada de criança e o caramba. Mas as pessoas falam, pô, mas o público quer essa outra aqui. Esse outro que, puta, vai vender muito mais, vai ser muito mais interessante. Então, às vezes não é uma questão de qual ideia é melhor ou pior. Até porque, cara, eu acho que no mundo que a gente vive, cara, tem espaço pra muita coisa, né? Não é fácil de ler e de prever. Mas eu acho que esse é o lance de validar a ideia, até pra você virar e falar, pô, não tô confortável e eu quero voltar, assim, sei lá. E eu acho que músico passa muito por isso, quando escreve letra, quando compõe, artista de visual mesmo, quando desenha. Porque ele olha e fala, bicho, peraí, aqui eu vou pôr minha visão mesmo. Minha visão vai sobrepor essas outras porque é um produto meu. Eu quero imprimir eu aqui, não comercial e tal. E cada escolha é uma renúncia, às vezes, né? Cara, esse negócio que você falou de música é uma parada que eu sempre penso, porque imagina uma banda, a galera... Normalmente quando você tem uma banda, você começou a tocar com pré-adolescente ou adolescente, né? E aí, pô, tem bandas que fazem sucesso aí logo no começo da juventude ali, 18, 20 anos e tal. Pô, essa galera escreveu uma letra de uma música. Imagina só você hoje escrevendo uma letra com 20 anos. De repente fez sucesso, pô, bom pra você, show. Mas você vai conviver com essa música pra sempre na sua vida, de uma coisa que você escreveu. A gente não precisa revisitar muita coisa que a gente fez com 20 anos, né? Nossa, Mas ainda bem. Mas essa galera precisa, cara, às vezes um livro, às vezes, né? Alguém escreveu um livro ou escreveu uma música, mas principalmente a música, né? Porque a música, ela fica na cabeça das pessoas e tal. Imagina se escrever uma letra merda ou que você não se conecta mais hoje em dia e tal. E às vezes é isso que acontece, né? A banda, não é que ela se reinventa, mas a banda evolui, cara. Os músicos evoluem, a cabeça dos caras muda. Claro. Os caras querem tocar um outro tipo de som, um outro tipo de letra. E aí os fãs
não querem mais. É por isso que tanta banda acaba, o cara vai fazer projeto solo e tal, porque o fã tá preso naquilo, mas o artista, né, na criatividade dele, enfim, no que ele é e sente, ele não tá mais preso ali, porque ele não parou no tempo, né? Ele tem que conviver, inclusive, com as consequências das escolhas dele, que os fãs não precisam conviver com isso, né? Eles falam, pô, tô aqui o CD no Spotify, tô ouvindo repetidamente as mesmas músicas, eu não preciso crescer junto, só posso ficar parado aqui. Exato, cara, porque você usa aquela música como nostalgia, muitas vezes, né? Tipo, puta, eu vou ouvir aquilo que me leva pra um lugar quando que me era feliz, enfim, né, e tal. Só que o músico não, cara, ele tem novas ideias, imagina, você tá preso, caraca, é muito louco pensar nisso, você fica preso nas suas ideias antigas e você não pode evoluir, senão você vai perder seu público, ou a galera vai falar que você é um vendido e tal. Você falou isso, agora tá muito batendo na minha cabeça a parada de tipo, pô, é muito comum a gente ver uma banda separando, alguma parada e fazer carreira solo, e a gente vendo de fora pensando, puta que burrice, cara, os caras fazendo show com idade ainda, o cara vai abrir mão disso. Mas é isso, né, cara, é o cara sendo fiel a ele mesmo, falando, mano, não faz mais sentido pra mim. Imagina o dilema, como deve ser difícil, às vezes. Exato, cara. É aquele que eu falei de cada escolha uma renúncia, às vezes é tipo, realmente, o cara escolhe ganhar menos, sei lá, usufruir menos do trabalho dele, mas falar, pô, eu vou ser fiel a quem eu sou, cara, a minha criatividade atual e tal, eu não consigo mais ficar preso no passado. É, porque a gente não consegue pensar que a galera ainda, ela tá, assim, é um emprego, no fim das contas, por mais que seja um artista, ele tem um emprego, então é a mesma coisa, né? Pô, eu tenho certeza que vários artistas lá na área não gostariam de fazer tal personagem de tal forma. Mas, cara, quem vai comprar, ele não quer ver muitas vezes uma visão inédita do personagem. Ele quer ter aquela versão que ele bate o olho e lembra de como era nos quadrinhos, ou era no desenho, enfim, que ele assistia e tal. Ou no filme, né? Então, também, às vezes a gente tem que se prender, né, às ideias. A gente tem até linhas que são mais autorais, digamos assim. Tanto que é muito louco, né? Que às vezes a gente fala, porra, música autoral. Cara, o cara tem uma banda, ele já é autoral, né? Mas não, ele foi pra carreira solo pra fazer uma música autoral, pra ele poder não só pegar um público, não, mas pra ele fazer o que ele quer, né? O que ele sente como artista. Mas no fim das contas é um emprego. Então, às vezes vocês aí que estão ouvindo, né? Pô, vocês não estão felizes no emprego de vocês. Se vocês tiverem oportunidade, vocês vão sair, procurar uma outra coisa, né? O cara da banda, a banda pode ser, mas às vezes o cara não tá feliz, cara. Às vezes o cara não... Ele começa a se... Deve ser foda, deve ser um dilema, né? Você olhar no espelho e não se ver mais naquele lugar, né? Naquele trabalho, naquela função de, pô, não sou mais eu aqui. Acho que trabalhar com criatividade resvala muito nisso, né? De você ser fiel a quem você... Porque eu acho que, mano, é esse lance, né? A gente falou isso o programa inteiro, mas a fantasia, a imaginação como ferramenta mesmo, né? Como uma finalidade mesmo. Não... Obviamente, quando a gente fala isso aplicado no trabalho, ela tem muito nesse lado de esses limites mais definidos, né? Como você mesmo falou, de, pô, eu gosto de ter um direcionamento e tudo mais. E nesse cara que o trabalho do cara é ser artista, eu acho que ele passa por esse pesadelo teu, Marcelo, de ter a tela em branco o tempo todo, né? Sim, sim. De, cara, eu posso ir pra vários lados, pra muito mais lados, e aí eu colocar os limites de direcionamento pra mim mesmo. Eu acho que esse é o exercício mais difícil, cara, quando é você, pra você mesmo, colocar o que eu quero fazer, o que eu posso fazer agora e pra onde eu vou. A gente fala no sentido profissional, mas às vezes nem é só no sentido profissional, às vezes é no sentido familiar mesmo, no sentido de relações e tal. Cara, tudo isso, né, a gente imagina, idealiza. E eu acho que a grande armadilha da imaginação é a idealização mesmo. Quando você idealiza uma parada e vive aquele ideal. Esse é o problema. Porra, total, cara. E até hoje em dia a gente tem muito acesso a muito documentário, né? Então a gente acaba vendo aquelas pessoas. E lógico, o documentário, apesar, né, de ter esse nome e tal, e tem muita coisa. Assim, primeiro que é uma visão, é a visão de alguém sobre aquele tema, aquela pessoa, enfim. Que também tem o seu viés, né? Tem as suas ideias. Então, você não consegue ser imparcial na vida. Essa é uma realidade. Não tem ninguém
ninguém no mundo é imparcial a porra nenhuma. Você vai ter sempre uma parcial, por mais imparcial que você tente ser, você acaba sempre tendo alguma coisa ou outra, e você leva a tua bagagem junto, né? Que é o lance que a gente tá falando aqui, do repertório, a bagagem e tal, tipo. Então as pessoas vêm e aí começam a ver a galera, tem muito de músico, né? De artistas em geral. Aí a gente sempre fala, esse cara, ele tinha uma inquietude dentro dele, então ele era explosivo, mas ele era criativo. E eu acho que, óbvio, existem essas pessoas, né? Mas acho que no dia a dia, a gente não pode se limitar a isso. Porra, se eu não sou, Chorão. Porra, ele era um cara que sofria muito. E aí ele fazia as músicas e teve sucesso, mas ao mesmo tempo foi trágico e tal. Porra, não precisa nem dizer, né? E marcou uma geração inteira a música do cara. Mas assim, aquilo é um tipo, né, de artista, um tipo de criatividade. Você não precisa... você pode ser muito criativo sem ter aquele perfil ou ser aquela pessoa. Então, acho que às vezes as pessoas ficam até limitadas ou presas, tipo assim, puta, eu não vou ser essa pessoa nunca. Provavelmente não, você não vai ser ela. Mas você pode trabalhar sua criatividade de outras milhares de formas diferentes e que vão servir bem na sua vida ou no seu trabalho, né, que a gente tá falando aqui. Total, cara. Total, pra você ter, enfim, formas novas de olhar pro mundo e olhar pras coisas ao seu redor e olhar pra tua família num domingo de manhã e não pensar, tipo, caraca, tô na mesma rotina, tô em tudo. Não, cara, você conseguir entender, consigo fazer uma parada diferente, consigo, seja ir num lugar que eu nunca fui, seja assistir um negócio que eu nunca assisti, fazer um programa familiar que a gente nunca faz. Eu acho que esse lado da imaginação, de você se manter perto da sua fantasia, te permitir realmente sonhar com coisa nova mesmo, né? Sonhar que vai nesse lado de empurrar os seus limites um pouco pra longe. Por mais que você ainda tenha limites, você ainda se sinta cercado e tem gente que se sente confortável com esses limites. Você falou no âmbito profissional, mas até em casa e tudo. Cara, você empurrar esse limite um pouquinho pra lá. Consigo fazer uma parada diferente, alimentar e ver o que acontece. E sempre se permitindo entender que nem sempre o que você vai se alimentar de coisa nova vai te fazer bem. Mas até o que não te faz tão bem, você risca da lista. Você fala, pô, valeu. Exato, cara. Tem aquele, né, não uma lenda, né, mas assim, quando você tá muito triste ou aconteceu alguma coisa ruim com você fica mais inspirado. Não é que você fica mais inspirado, é que às vezes a tristeza, ela te faz olhar mais pra você, assim, né, e quando você olha pra você, de repente, porque é aquilo que a gente tá falando de novo aqui, bagagem, repertório, elas estão já em você. Às vezes elas estão lá dormindo ou estão apagadas, e quando você para um pouco, né, dessa rotina do dia a dia e tal, e olha um pouco mais pra você e fica mais pensativo, você puxa essas paradas que estão aí, você pesca elas, e de repente você usa, né, tanto que eu lembro que na época que quando tava rolando a pandemia, a galera falava assim, pô, daqui uns anos vai surgir um monte de livro bom, filme bom, música boa, porque a galera tá em casa, porra, compondo e, né, tá triste, isolado e tal. Eu nem sei se isso aconteceu muito, né, na real. Mas assim, é um jeito, a tristeza, ela deve ativar outras paradas dentro de você e você enxerga as coisas de outra forma. E se você souber usar isso também, e outra coisa que é muito importante, né, Vidani? Cara, a gente precisa falar nossas ideias. Tipo, as ideias, elas precisam ser, primeiro, expostas e em segundo, ouvidas. Então, se você tem alguém pra expor as suas ideias e principalmente pra ouvi-las, porque se você tiver uma ideia e guardar ela pra você, já era, cara. Não... Ela vai se manter daquele mesmo jeito, né? Outro dia, não, e ela não vai ver a luz do dia, e ninguém vai executar, enfim, você não pode ter medo. Às vezes ela é uma ideia ruim mesmo, mas você só vai saber se ela é ruim se você, no mínimo, mostrar pra alguém. Se você, ou colocar ela no papel enfim, senão ela vai ficar sempre com você aí. Cara, outro dia, que agora eu tava tentando lembrar, mas não consegui lembrar. Minha filha, ela virou pra mim e falou assim, papai, por que não existe tal coisa? E assim, era uma puta de uma ideia. Só que já existe, obviamente, né? Puta, eu queria muito lembrar o que foi, mas não lembro agora. Depois, se eu lembrar, eu mando pra você na mensagem. Eu vou perguntar pra ela. E é uma coisa que ela não tinha como saber que existe, né? Porque não é do negócio dela. Mas assim, ela sentiu uma necessidade daquilo existir e ela falou, pô, isso aqui seria bom se existisse. Óbvio, eu falei pra ela, não, filha, mas isso aí já existe e tal. Ela, nossa, que bom, né? Assim, então, tipo assim, porque é isso, as ideias não é
você teve uma ideia que ninguém nunca vai ter a mesma ideia que você. Provavelmente alguém já até teve essa ideia. Ou ela não foi executada, ou ela foi executada e não deu certo, enfim, pode ser várias coisas. Aham. Ou a pessoa tá com vergonha igual você e tá guardando essa ideia pra ela até hoje. Então, quando você tem uma ideia, o quão antes você conseguir executar, a maior a chance dela ser uma ideia nova, saca? É. E às vezes só uma reforma de uma ideia boa que já existe, entende? É, total. Você sabe que eu tenho uma frustração na vida, Marcelo, que é... Uma só? Você tá bom, pô, então. É, não, mas uma específica. Eu tinha uns 10, 11 anos, cara, eu ia pra São Paulo, eu odiava ir pra São Paulo e ir em shopping, porque eu ficava com meu pai rodando estacionamento no carro, cara, horas e horas. Caraca, a gente ia sempre fim de semana, né? Então era sempre lotado, sempre cheio. Uhum. E aí, cara, eu lembro que uma vez eu tive uma ideia que eu virei pro meu pai e falei, pai, eu tava aqui em Araraquara, tinha voltado de São Paulo e falei, puta, sabe o que seria foda? Se tivesse uma luz em cima das vagas indicando onde tem vaga e onde não tem. Uhum. E aí, cara, eu pensei nisso com, mano, 11 anos de idade. E aí eu lembro que quando eu fui, sei lá, tinha uns 13 anos, eu fui pra São Paulo e tinha isso, eu me senti um fracasso. Falei, puta, eu perdi dinheiro, eu perdi a oportunidade de fazer um negócio. Eu com 13 anos de idade, né? Caraca. Mas assim, eu nunca tinha visto isso, né? E obviamente já devia existir, tá? O lugar do mundo já devia, não é o bagulho mais difícil do mundo. Mas, cara, eu lembro que eu cresci com isso. Falei, caraca, eu sou um inventor da luzinha de estacionamento e ninguém sabe. E eu... E óbvio, né? Não fui eu que dei ideia pros caras, mas, porra, falei, vai que alguém me ouviu falando pro meu pai, né? Porra, sacanagem, cara. Não, mas é isso mesmo, cara. Às vezes, quantas pessoas passaram por isso, tipo, inventaram alguma coisa. Porque realmente, Vidani, pensa só, você inventou a luzinha de estacionamento. Eu inventei, eu não sabia que existia. Exato. Exato. A minha filha inventou a parada aqui, que eu vou lembrar ainda o que é, mas tipo, ela, da cabeça dela, ela realmente inventou aquilo. Obviamente ela não foi a primeira a inventar, a pensar nisso, e às vezes a primeira pessoa que pensou também não foi a primeira que executou a parada, né? Não, eu fui o primeiro, por exemplo, eu não executei. Exato. Porque, cara... Se você for voltar, tipo assim, vamos lá, Thomas Edison inventou a lâmpada e inventou, nem sei se ele inventou, né? Essa é a história que a gente conhece na escola, né? É, complicado, Mas vamos supor que o Thomas Edison tenha inventado a lâmpada, né? Vamos ficar com essa versão. Thomas Edison inventou a lâmpada. Ele, com certeza, ele não foi o primeiro cara que falou, porra, poderia ter uma parada aqui que iluminasse a gente à noite, né? Aí a galera usava tocha. Aí depois ele falou, porra, tocha não é muitas pessoas pensam, pô, tocha é meio, né, meio perigoso tal, e enfim, podia ter uma outra coisa que acendesse, enfim, e talvez não tenha sido ele, saca? Muitas pessoas pensaram nisso antes, porque é um movimento natural de uma necessidade. As boas ideias, elas vêm de necessidades, né? Quando muita gente tem uma necessidade, é muita gente pensando na solução para aquilo, e aí a parada vai acontecer, cedo ou tarde, né? Pois é. Muitas crianças, muitas pessoas ficaram se ferrando no estacionamento, até alguém falar, porra, vamos facilitar essa parada, tá ligado? Pois é. Então, assim, a gente já fica conhecendo a galera que executou, né? Então, talvez o Thomas Edison tenha sido o primeiro executor da lâmpada, mas não muita gente teve a mesma ideia, né? E o foco na ideia é maneiro, né? Porque tanto faz, assim, eu acho que a parte de executar ela é legal e tudo, mas é o que você falou. Botar a ideia pra fora, deixar ela ver a luz do dia e testar ela, eu acho que estimula até pra nossa próxima ideia, né? Próxima ideia a gente já vai ter aquela negativa e, puta, isso aqui eu já sei que não funciona, mas e isso aqui talvez funcione. Então, acho que até o negativo estimula a imaginação pra que ela só melhore, né, cara? Só se alimente. Pô, eu queria até aproveitar e falar pra galera depois, quando sair o podcast aqui, comentar qual ideia vocês tiveram. Total. Tipo, saca? Tipo assim, porra, eu inventei tal coisa, lógico, né? Alguém inventou antes, mas assim, que você também inventou na tua cabeça, você tinha inventado, mas veio alguém e fez primeiro e tal. Porque, porra, deve ter uma história muito engraçada, cara. Pois é. Essa é muito boa do estacionamento. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, que eu sempre erro aqui, na verdade, na duração do episódio, levando esse papinho leve, improvisado, com qualquer camarada que topa gravar ou mesmo sozinho. Eu quero agradecer então demais ao Marcelo Bassoli. Sigam ele no @Marcelo Bassoli, com 2 S e 1 L, no Instagram.
Mas não precisa decorar porque tem o link na descrição do episódio, é só clicar lá. O Marcelo é um dos caras mais gente boas que eu conheci, graças aos trabalhos com o Jovem Nerd, e é um cara realmente apaixonado pelo que faz. Sigam ele aí pra não perderem nada do que ele posta, em especial vídeo reviews de estátuas e bonequinhos muito fodas que eu fico só babando por aqui. Pra você que gostou, siga nas redes sociais no @príncipevidani e @cabeça do Vidani. No Blue Sky é @príncipevidani.com.br e o podcast tá na URL que é dentro da minha cabeça.com.br. E por favor, se puder, classifique o podcast no Spotify, assim como nos demais agregadores, com 5 estrelinhas, é claro. Deixe também seus comentários tanto em plataformas como o próprio Spotify, quanto em nossas redes sociais para você me contar, por exemplo, o que você achou desse episódio. Ei, imagina só que legal que seria a gente publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana. Isso é possível através do financiamento coletivo. Temos metas que, se forem atingidas, garantem episódios extras. Portanto, considere nos ajudar com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento, de uma das 3 formas disponíveis. Seja através do Apoia-se em apoia.se/dentro da minha cabeça, seja através do Patreon, que aceita moeda estrangeira, em patreon.com/dentro da minha cabeça, ou através da chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Lembrando que nenhuma das URLs tem cedilha, nem acento, nem nada. Aliás, esse é o endereço de e-mail que a gente usa para receber todo tipo de contato, tá? Seja feedback ou oportunidade comercial. Então fique à vontade para nos contactar no cabeçadovidani@gmail.com. E fica o lembrete, hein? Temos produtos à venda na Podcast Store. Acesse podcaststore.com.br e confira nossas camisetas, ecobags, bottoms, pôsteres, canecas e ímãs disponíveis. Todas as informações que eu citei aqui de redes sociais, da loja ou do financiamento coletivo, vocês podem encontrar com facilidade no nosso site dentro da minhacabeça.com.br. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu!